Política. Passamos então com os assuntos desta manhã de sábado, desse dia 8 de dezembro, começando com política, né? A nossa vida é a política, é a discussão dos principais problemas do dia a dia e tudo passa pelo crivo, né? Dessa troca de ideias e também buscando cada vez mais esse aprimoramento da população com relação à nossa Câmara de Vereadores, né, Paulinho? É isso, Moacir. Se costuma dizer que quem não gosta de política é governado, é comandado, gerido pelas pessoas que gostam de política, né? Então o recado que fica é que todos nós, cidadãos, precisamos gostar, compreender, interagir com as questões políticas que acontecem na nossa cidade, no nosso município, no nosso bairro. E nesse contexto a Câmara de Vereadores tem um papel fundamental. É ela que fiscaliza as ações do Poder Executivo, é ela que propõe projetos, que aprova projetos, então mexe diretamente na vida de cada cidadão, de cada indivíduo que mora na cidade de Foz do Iguaçu. E é por isso que a gente achou importante fazer um balanço sobre as ações da Câmara de Vereadores que interessam e que estão ligados diretamente à comunidade de Foz do Iguaçu. Para isso, a gente tem nos nossos estúdios aqui o vereador Rogério Quadros, presidente do Legislativo. Seja muito bem-vindo à Rádio Clube. Obrigado por atender o nosso convite, vereador Rogério Quadros. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes do Clube dos Amigos, da Rádio Clube. É um prazer participar do programa. E nós estamos, terminando 2 anos de trabalho na Câmara Municipal, muito trabalho, vários projetos importantes aprovados, várias proposições, e nós estamos desenvolvendo um trabalho lá de austeridade, controle de gastos, economia e corte de privilégios. Então o resultado está aparecendo. Nós estamos muito contentes com esse trabalho, um grupo de novos vereadores lá que estão se esforçando para, como se falou, as pessoas boas têm que se envolver na política, porque é a política que decide os caminhos da população, os caminhos importantes que nós temos na cidade. Presidente, o senhor foi eleito em maio de 2017, presidente da Câmara de Vereadores, depois que a vereadora Inês Weisman renunciou ao cargo para assumir a Secretaria de Saúde do município, né? Que balanço que o senhor pode fazer, apresentar agora do seu trabalho à frente da presidência do Legislativo? O que deu certo, o que foi produzido nesses 2 anos aí que tem o senhor à frente do Legislativo Municipal? Bom, quando eleito o novo grupo de vereadores, nós recebemos uma Câmara numa situação muito difícil, né? Uma imagem muito negativa, a prisão de 15 de 12 vereadores presos na Operação Pecúlio, e nós iniciamos um trabalho assim de forma simples, humilde, os novos vereadores, assim, com o intuito de nós mudarmos aquela imagem que a população tinha da Câmara Municipal. Uma das primeiras medidas que nós tomamos, assim que nós entramos lá, é a situação lá da nomeação dos assessores ou não, num período em que a Câmara estava fechada em recesso. Nós não nomeamos assessores, foi uma decisão técnica, né? Antigamente tomava decisão política. Resultado dessa decisão, economia para casa de R$441 mil no mês. E na sequência fomos continuando nesse trabalho de austeridade, controle de gastos, de economia, corte de privilégios. Na sequência foi o corte dos aparelhos celulares dos vereadores assessores. Hoje não tem na Câmara essa questão aí. Era um privilégio que nós entendemos que deveria ser tirado da Câmara Municipal. Uma questão também é a reforma dos gabinetes dos vereadores, que era feito com dinheiro da Câmara. Em conjunto, decidimos o grupo que cada vereador ia reformar o seu gabinete, porque 4 anos não teve reforma nenhuma, então cada vereador reformou às suas custas os gabinetes, né? Que seria reforma, pintura, troca de instalação elétrica lá, e isso daí também gerou muita economia. E também cortes da mesa diretora. Antigamente a mesa diretora tinha 16 cargos, hoje tem 8, sendo que 2 são de servidores concursados, né? Que é o controlador interno e o ouvidor, que são funcionários de carreira. Outra medida também que nós tomamos, corte de gratificações. Antigamente lá tinha gratificações que chegavam até 200%. Cortamos. Hoje é até 60%, limitamos, e para alguns casos em que há necessidade de você nomear um chefe, um coordenador, porque são trabalhos de alta complexidade. E também o não pagamento de diárias. Então nenhum vereador recebeu diárias em 2017. Então, esse resultado no final do ano de 2017 resultou numa economia de R$3.400.000, que retornaram para o município para ser aplicado em educação, segurança e saúde. Então, esse foi o balanço de 2017. Nós passamos também por uma situação lá dos conselhos de ética
de avaliação de vereadores que resultou na cassação de 5 vereadores, né? Esse assunto a gente toca daqui a pouquinho, né? Ah, tá. Mas é um assunto que a gente vai abordar em profundidade também, que foi a dança de cadeiras, né? Mas o que mais que o senhor tem aí como essa parte administrativa, digamos, da Câmara? Também outra parte importante ali também foi a quantidade de proposições apresentadas pelos vereadores, né? Então foi muito grande ali e isso resultou. Então essa economia para a Câmara foi fundamental. Inclusive o prefeito usou esse dinheiro para várias coisas importantes que a prefeitura precisava no final de 2017, porque ele teve que trabalhar com orçamento da gestão anterior, né? Então isso daí auxiliou muito. E esse ano nós continuamos o mesmo caminho, tá? Agora, a semana que vem, vamos fechar o balanço na Câmara para rever o resultado da economia. Já tem um valor parcial, que é o mesmo valor do ano passado, e nós podemos até aumentar um pouco. E as informações que nós recebemos, que o prefeito quer usar parte desse valor para auxiliar o hospital municipal. Já tem um projeto lá na Câmara sendo analisado, que o hospital, todos nós sabemos, no final do ano aumenta a demanda lá e ele precisa desse recurso. Então a Câmara está hoje para contribuir. O que nós tínhamos no passado? Uma Câmara Municipal que trabalhava contra o prefeito e um gestor que trabalhava para um grupo. Então, quem sofria é a população. Hoje não. Hoje, respeitada a autonomia do Poder Executivo e Legislativo, estão trabalhando em harmonia. Projetos importantes foram encaminhados para a Câmara, foram analisados e aprovados para a população. Plano diretor, parcelamento de solo, investimentos, microcrédito. Mas nesse aspecto, Rogério, que eu queria que o senhor destacasse assim, o senhor falou muito da questão administrativa, da gestão da Câmara, da redução de gastos, que é uma coisa que a comunidade sempre pede e cobra, principalmente da Câmara de Vereadores, também da Prefeitura, mas acaba, pela proximidade, cobrando muito da Câmara de Vereadores. O senhor listou uma série de atividades aí que ocasionaram, resultaram nessa redução de gastos. Mas, além de gerir bem a casa, o papel fundamental da Câmara de Vereadores é legislar e fiscalizar. Eu te interrompi bem na hora que você estava falando dos projetos, né? O que a gente gostaria de saber é quais projetos de leis foram transformados em lei que causaram um grande impacto para a população. Benefício mesmo, benefício para quem mais precisa, principalmente, né? São as camadas sociais, aquelas que mais foram beneficiadas. O que o senhor pode destacar para a gente? Um deles foi a regulamentação fundiária. Então, no município está em torno de 8 mil imóveis que não estão regularizados, né? E essa lei que foi aprovada pela Câmara Municipal possibilita hoje aquela família simples, humilde, que está numa área técnica ou área verde, que possa procurar o FOS Habita, entrar com um protocolo e preenchendo os requisitos, ela pode ter o título de propriedade, ou seja, dá uma segurança. Então, hoje, grande quantidade de famílias do município estão em áreas irregulares. E com essa lei possibilita essa regulamentação. Também vários fatores importantes, projetos no investimento microcrédito, várias pequenas produtores rurais, entre eles, né, querem um microcrédito para poder ampliar o serviço nessa questão. Também na área da saúde foram vários projetos assim de fiscalização. Hoje a prefeitura tem que se adequar no portal para mostrar a transparência, divulgar a lista de esperas. Que um grande problema antes era aquela lista de espera de exames, de consultas, e a prefeitura tem um prazo para se adequar a isso. E essa questão está em andamento. E hoje o município tem lista de espera grande? Tem uma espera que está fazendo adequação, mas essa lista será transparente, será divulgada. Quando? Então, tem um prazo que nós tiramos, parece que 6 meses. Então, nós estamos acompanhando isso, e assim que acabar, já é lei. Hoje, por exemplo, a lista de esperas de FOS Habita, de casas que fazem inscrição, na saúde, de exames, de consultas, de cirurgia. Na educação, presidente, o Ministério Público apresentou uma orientação aos municípios recentemente de que sejam tornadas públicas as listas de esperas em relação à educação infantil, que a gente sabe que era um problema grande aqui em Foz do Iguaçu. Essas listas também serão tornadas exatamente, públicas? A lei também abrange essa lista da espera para os CMEs e nos CMEs principalmente, né? Que a grande procura de mães e pais para colocar a criança no CMEs. Última cobrança que nós tivemos junto à prefeitura, que no mês de fevereiro o prefeito vai inaugurar 3 novas creches
creches no município. 3 CMEIs, né? Para atender essa demanda. Mas eu escutei o secretário da pasta falando essa semana justamente que mesmo com a inauguração desses 3 ainda tem Demanda. tem demanda acumulada que não vai atingir todos, tanto que ele estava pedindo, de certa forma, né, para que as mães, os pais, os responsáveis matriculassem não num regime integral, mas sim no semi, porque se fosse usar a vaga do integral seria consome mais espaço, né, digamos assim. Exatamente. A cobrança nossa é sempre assim, a construção de CMEIs, né? O município está, de certa forma, em parte, atendendo essa prioridade, mas nós continuamos a cobrança. Toda a sessão lá é um grande número de indicações, requerimentos, principalmente construção de novos postos de saúde lá na região do Porto Meira, construção do PAI, né, pronto atendimento infantil, construção de mais escolas. Agora na Gleba Guarani será construída uma escola que vão fazer... vai ter um conjunto habitacional lá feito pela prefeitura de quase 480 famílias. Imagina a região da Gleba Guarani com essa. Então há necessidade de nós planejarmos o futuro. O que é? As regiões que estão crescendo tem que já se planejar para não acontecer depois. Depois que a população crescer, não, agora vamos atrás de escolas, de postos de saúde, não. Isso, a administração pública tem que ter isso, planejamento, o que não aconteceu na cidade até hoje. Nós verificamos aí que antigamente loteamentos, o exemplo do São Luís, era liberado, sem calçamento, sem nada. E hoje o problema está aí, alagamento, tudo, vários setores na cidade. Por exemplo, um exemplo, hoje, para sair um loteamento, tem que ter toda a infraestrutura. Asfalto, energia, rede de esgoto, galerias, iluminação. E antigamente os gestores anteriores liberavam esses loteamentos e hoje a cidade paga o preço. Loteamentos aí que não tem infraestrutura nenhuma e a cobrança muito grande em cima do poder público. Então, faltou planejamento. Presidente, essa semana a Câmara teve até uma atitude louvável ao recusar o projeto que previa, né, inclusive fazia parte de um trâmite legal e necessário, que o projeto concedia um aumento de 2,06 para secretários, prefeito, vice-prefeito e vereadores, né? A Câmara entendeu que não era o momento relacionado à questão econômica que o país está passando, foi isso que prevaleceu, pelo menos na fala da maioria dos vereadores. E eu lhe pergunto, a Câmara, sob a sua presidência, avançou em outras ações para reduzir custo de pessoal? Há uma demanda antiga, por exemplo, de entidades como a CIF, a OAB, que inclusive apresentaram propostas ao Legislativo para reduzir um número de assessor, para adequar os salários desses assessores. O que andou disso tudo sob a sua gestão à frente da Câmara de Vereadores? Como eu expliquei, na não nomeação dos assessores no mês de janeiro, que foi uma questão técnica, houve a economia de 441 mil. Também o corte da mesa diretora, tinha 16 cargos lá que eu não sabia para quê. Cortamos pela metade, e dos 8 que ficaram, 2 tem que ser por lei de funcionário de carreira, com formação superior, né? E daí cortamos as gratificações também, estabelecemos por lei os requisitos de critérios objetivos até 60%, que não tinha limite lá. Então essas questões foram sendo atendidas. Agora, com a questão dos assessores, é uma questão coletiva, que não cabe ao presidente decidir, cabe aos 15 vereadores, né? São quantos assessores para cada vereador e São média salarial de quanto? São 4 assessores, com média salarial de 8 mil. Uma questão importante que eu destaco também aqui, que antigamente contratava assessor sem escolaridade nenhuma. Então, isso também era uma coisa que ninguém entendia. Quando eu cheguei, até ouvi comentários que tinha assessor que não sabia enviar um e-mail. Tinha medo. Então, hoje não. Hoje está em projeto na Câmara, em trâmite, né, em andamento, para que, no mínimo, tem que ter o 2º grau para ser assessor na Câmara Municipal. Então, é como eu falo, nós temos que fazer as mudanças, os avanços, mas com prudência, cautela. Para sempre, mas nós estamos avançando. Olha só a diferença que era para um passado e hoje. Hoje a maioria, um exemplo, dos funcionários da casa, de 49 funcionários, 46 tem curso superior. E dos assessores, a grande maioria tem 2º grau e curso superior. Então isso é um avanço. Por que isso é importante? O assessor, ele representa o vereador, ele que vai na escola, ouve a diretora, chegando na Câmara, ele tem condições técnicas de fazer a cobrança através do requerimento e indicação. Presidente, relacionado aos 2,06 ainda,
um dos vereadores se manifestou em uma parte durante a sessão, e ele disse assim, abre aspas, se a gente aceitar aprovar esse projeto do aumento, que representa R$100 e poucos no salário, ele se referiu assim, nos matam lá fora, ou seja, deu a entender que ele estava muito preocupado com a opinião pública, o que a opinião pública, o que a sociedade acharia se os vereadores aprovassem esse projeto. O senhor acha que hoje a Câmara de Vereadores, esse conjunto de vereadores que está na legislatura atual, está mais preocupada com o que a população pensa sobre a Câmara de Vereadores? Estão mais sensíveis à opinião do eleitor? Sim, quando eu fiz a reunião com os vereadores, convoquei, né? Eu falei, fui bem claro com eles. Num país em que tem 13 milhões de desempregados, num país em que 7 estados da federação não terão dinheiro para pagar o 13º, num país em que se dá um aumento para o judiciário que vai custar aos postos públicos um efeito cascada de 5 bilhões, nós tínhamos que dar o exemplo. E a grande unanimidade dos vereadores, a unanimidade, não, exatamente, aceitou e nós decidimos. Essa questão desse vereador, ele, na verdade, ele foi mais assim para querer, no sentido assim de argumentar, né, fazer argumentação, que não era necessário. O que a maioria decidiu e pronto. Ele foi no sentido de querer argumentar, tal, dar uma resposta, mas ali não havia necessidade disso. Presidente, em relação a salários e vencimento de vereadores e assessores, é um tema sempre polêmico, mas eu queria tirar uma dúvida agora, né? A gente está falando de cifras, porcentagens, mas e falou do vencimento do assessor, de cerca de R$8.000. Do vereador qual o valor? 9 mil. Então, o que se discute hoje muito é essa proximidade do valor que um vereador recebe e do valor que os 4 assessores recebem. Então, não seria o caso, de repente, de ou diminuir o número de assessores ou de diminuir o vencimento do assessor, que causasse um equilíbrio, né? Porque se a gente colocar na ponta do lápis, o conjunto de assessores acaba, de repente, custando até mais que o próprio vencimento do vereador. Então, a gente reconhece tudo isso que foi feito em relação à economia, à gestão, mas é uma coisa que eu tenho a impressão que a Câmara sempre vai responder enquanto tiver essa quantidade de assessores recebendo esse valor que é muito próximo. Se é justo ou não, aí vai depender da produtividade. O senhor alencou ali a questão da qualificação técnica que está se buscando, mas ainda assim é muito próximo, né? Existe um movimento concreto para que se diminua ou que se busque um equilíbrio em relação a isso? Sim, existiram várias reuniões, ocorreram, né? É um grupo de vereadores, né? Inclusive eu faço parte, de que nós estamos fazendo estudo, concordo plenamente com o que você falou, né? Para que nós mudamos essa estrutura. No exemplo, a Assembleia Legislativa usa a verba de gabinete, né? Para simplificar mais, em vez de um assessor, uma secretária, né? Uma pessoa ali que faça chefe de gabinete ali e outro que seja assessor jurídico, né? Então, ajude assim. Então está em andamento esse estudo, né? Então até final do ano eu estou o presidente, esse estudo está em andamento, depois eu não sei, né? Caso mude, eu não sei se esse projeto vai dar continuidade. Mas é como ele falou, nós estamos trabalhando, mas sempre assim, prudência, cautela, mas os avanços estão acontecendo. Nós podemos chegar a esse projeto aí, realmente, tem vários vereadores que estão levantando essa questão para fazer tipo um mod da Assembleia Legislativa. Presidente, avançando, estamos com uma pauta cheia aqui e nós temos um teto aí. Em relação à fiscalização, o senhor falou da saúde, né, da transparência, da fila lá, da questão de publicizar isso. Mas a gente também tem a questão da fiscalização de obras, né? Recentemente esteve aqui conosco um representante do Observatório Social. O Observatório Social tem uma comissão que é de fiscalizar obras, né, principalmente do CEMEIS e das unidades básicas de saúde. Então eles vão lá, são engenheiros, né, são profissionais da área, fiscalizam o material, fiscalizam se está de acordo com o edital, o prazo está de acordo com o cronograma. Nesse sentido, tem um trabalho semelhante feito pelos vereadores de Foz do Iguaçu em relação às obras, e te pergunto, já te dando uma deixa. Em relação a Felipe Vanche, por exemplo, a gente viu a prefeitura várias vezes ao longo do ano renovar o prazo da entrega da obra e aquela obra não acaba nunca. Exatamente. A Felipe Vancher, infelizmente, é uma herança negativa do passado. Presidente, mas nós já temos 2 anos da Não, atual legislatura, isso. desculpa interrompê-lo, da atual legislatura e do atual prefeito, né?
Então, assim, a última informação que nós recebi do vice-prefeito é assim, que a empresa não teria condições de fazer, não tinha um material para terminar a obra. Eles sentaram, fizeram uma reunião lá e uma outra empresa iria fornecer o material para essa empresa terminar, inclusive estão trabalhar essa semana, né? E eles têm o prazo agora até o dia 20, que é o prazo final dado pela prefeitura. Caso a empresa não termine essa obra, levará uma multa altíssima, né? Da prefeitura municipal. Nós estamos, e em todas as sessões pode ver que tem 1 ou 2 ou 3 vereadores que vai na sessão e cobra da prefeitura lá, cobra da poder. É assim, só que é uma questão que está na Justiça Federal também, né? Nós temos que ver essa competência, respeitar, mas da parte da Câmara, tem sessões lá que vereador ficam até 15 minutos falando a Felipe Wancher. Presidente. Inclusive, nós estamos questionando também o seguinte, a qualidade do serviço lá, daquelas calçadas, né? Que está esfarelando, né? Mas é assim, tá na Justiça Federal, o Ministério Público Federal está acompanhando a obra, então essa aqui é a questão. Então, após o término, sim, nós vamos cobrar da Prefeitura quais as providências tomadas. Presidente, falando um pouco da relação entre o Legislativo e o Executivo, o senhor tem reforçado em eventos públicos essa harmonia que o senhor buscou como presidente da Câmara, trabalhar junto com a administração, né, ter esse canal aí de diálogo maior com o Executivo. Um pouco antes do recesso do meio de ano, após a rejeição daquele projeto relacionado às podas de árvores, o prefeito deu uma declaração que causou um certo furor ali entre vereadores, né? Inclusive o vereador Márcio Rosa apresentou um requerimento solicitando a indicação de todos os cargos, né? Um relatório de todos os cargos, cargos comissionados, ocupantes de cargos na prefeitura municipal, né? Porque se levantou uma discussão sobre poderia ter vereadores indicando pessoas para esses cargos em troca de relações ou privilégios políticos, relações assim não muito republicanas, né? Inclusive tivemos pronunciamentos muito acalorados durante a sessão de outros vereadores, além do vereador Márcio Rosa, né? Eu lhe pergunto, há essa relação entre o Legislativo e o Executivo, vereadores que mantêm cargos na prefeitura por serem do grupo político do prefeito, do partido do prefeito? O que o senhor pode apresentar para nós em relação a essa situação? O que eu saiba, vereadores e prefeitura não, que há uns partidos, que isso é normal. Numa chapa em que 11 partidos participaram, né? Então isso é uma coisa normal dos partidos com a prefeitura. O que aconteceu ali é importante. Foi levantada a questão dessa questão importante, foi debatido, discutido. Realmente teve essa polêmica que o prefeito, depois ele explicou lá, deu as explicações dele, e nós continuamos. O mais importante é que o projeto foi aperfeiçoado, foi para a Câmara, passou pelas comissões e hoje está em vigor, que atendendo uma grande demanda de investidores no município. Então, assim, questões polêmicas sempre vão ter. Isso é normal, a gente até fala, não, se tá calmo tem alguma coisa errada. Então, mas é muito importante que o projeto foi aperfeiçoado, aprovado e hoje está beneficiando dezenas de investidores que não precisam esperar aquele prazo, que vão lá na prefeitura, fazem um requerimento, após verificar os requisitos, podem... Tá. Mas é importante discutirmos sempre. Nós não podemos ficar na morosidade. Tem que ter o debate. Em relação ao requerimento que pedia essa relação de cargos, da escolaridade de cada ocupante desses cargos de comissão, ele já foi respondido à Câmara de Vereadores? Que eu não tenho conhecimento não, né? Agora cabe ao vereador, como eu falou, levantou a questão, volta para falar, né? Volta para falar. Presidente, nós temos 3 minutos para as 2 últimas perguntas. Uma delas é o seguinte: a Câmara de Vereadores hoje vive um cenário peculiar no cenário nacional, né? Vive um quadro peculiar no cenário nacional. Dos 15 vereadores eleitos lá no final de 2016, com mandatos que iniciaram em 2017, 6 não ocupam seus cargos, né? Incluindo algumas mudanças ao longo de 2017 e 2018. O Protetor Jorge, o Darcy, a Anice, o Rudinei, o Edílio e o Queiroga. Ou seja, nós temos suplentes de várias ordens, primeiro suplente, segundo suplente, exercendo hoje a vereança. Essa dança de cadeiras prejudicou ou prejudica de alguma maneira a representatividade ou causa alguma instabilidade jurídica?
Essa é uma das perguntas, nós temos rapidinho. Então, assim, antes disso, eu gostaria de sempre explicar para a população que nós não podemos generalizar, o que é um desvio de conduta. O importante é que nós temos um grupo de nós vereadores que estão trabalhando bastante. Na última sessão de quinta, nós acabamos a sessão, era 16 horas da tarde. Né? Porque tinha projetos importantes que eram para a população, nós trabalhamos. Assim, e outra coisa que demonstra isso, que ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém. Tem o fato, está sendo apurado e dado resposta para a sociedade. Infelizmente é aquele negócio, esse transtorno de posse, de extinção de mandato, realmente a parte administrativa, legislativa da casa tem um transtorno muito grande. Mas o bom, assim, o pessoal que está entrando, eles estão vendo que as coisas estão mudando. Então isso que é importante. O recado está dado. Foram 7 vereadores, né? Inclui nessa lista que o Alexandre nomeou o ex-vereador Dr. Brito, né? Que assumiu também como suplente e depois renunciou. 7 trocas de cadeira. Foram 7, né? Presidente. Última pergunta, Paulo. A eleição da mesa diretora, não poderíamos deixar de tocar, né? Já tem data marcada? Como é que vai funcionar esse processo? Conforme o regimento interno da casa, é a última sessão da legislatura, né? Dos 2 anos, que será a última sessão dia 18 agora de dezembro. E o senhor é candidato à reeleição? Estou colocando o meu nome à disposição com base no trabalho realizado, mas sempre coloco, o vereador Rogério não é sozinho, faz parte de um grupo que vem fazendo um bom trabalho e eu sempre falo, né, não podemos trocar o certo pelo duvidoso. A cidade teve isso no momento que estava uma boa gestão, veio aquela onda de mudança do novo e a cidade passou por 4 anos, infelizmente, muito prejudiciais. Além do senhor, há outros interessados se pronunciando publicamente? Publicamente que eu saiba, até agora somente eu que coloquei meu nome à disposição. Né? É possível ter uma composição dos vereadores chamados mais independentes em relação ao executivo concorrendo com o senhor ou vai ser uma busca de um consenso e uma construção de uma chapa como foi no momento da eleição dessa mesa diretora? Eu também, é isso que eu busco também, o consenso. Eu já entrei em contato com vários vereadores, né, para nós buscarmos uma chapa de consenso. Infelizmente, nem sempre isso é possível, como na última vez que eu fui eleito por unanimidade, né? Então, assim, às vezes eu sou, claro, assim, eu estou sendo questionado o meu trabalho por ter sido um pouco severo. De ter feito as coisas certas, infelizmente já comentaram, teve fulano, ciclano que não gostou por você ter seguido a risca, feito cortes, privilégios, mas assim, eles não se pronunciam, né? Então, mas assim, o que eu quero deixar, assim, estou colocando meu nome à disposição, o trabalho está certo, a Câmara está hoje, como eu falou, o trabalho, a população está acompanhando, e eu peço para a sociedade civil organizada, a CIF, Contur, Sindiotéis, principalmente a imprensa, que são vocês, né, para acompanharem assim. O meu medo é voltar naquele sistema antigo, infelizmente isso daí nós não podemos aceitar. Presidente, obrigado pela participação, nosso tempo realmente estourou, mas foi ótima a entrevista, né? A gente conseguiu tocar em vários assuntos aí. E é isso aí, moça, tá contigo.